O principal problema no momento é a desproporção entre as gigantescas operações que se movem no terreno internacional, a partir de ou governo de superpotências ou de organismos internacionais, e a capacidade que o Brasil tem de reagir inteligentemente ou criativamente a esse desafio. Quando você vê que, por exemplo, 80% das nossas leis vêm prontas da ONU, e que, de certo modo, o programa do PT e o do PSDB também não são senão traslados de instruções da ONU, e que ao mesmo tempo onde o Brasil enfrenta a pior crise da sua história, aparece o ex-presidente americano Bill Clinton dizendo que não há crise nenhuma, que o Brasil está indo ótimo, que vai se recuperar e que tudo será divino, maravilhoso. Você vê que um dos fatores que asseguram a permanência no poder de um governo que tem o apoio de apenas 1% da população é o respaldo internacional. E você vê que até hoje, se não fosse pela minha própria influência, não haveria nenhum livro no Brasil sobre essa questão da nova ordem mundial. Fui eu que forcei editoras brasileiras a começar a soltar isso para dar para o povo assim, um mínimo de informação. Olha, o que tem uns camaradas lá na ONU planejando o seu futuro, tá certo? E vocês não estão nem sabendo o que eles estão fazendo. E quando vocês perceberem, o futuro que eles inventaram já está aí, tá certo? Então, vamos dizer, a desproporção entre a complexidade e amplitude dos planos, por um lado, tá certo? E a escassez de recursos intelectuais, eu não digo para reagir contra isso, mas pelo menos para compreender o que está se passando, este é o primeiro passo de tudo. Quer dizer, não adianta você focar muito na questão de PT ou Dilma, porque o problema não é esse, o problema é, como é que diz, é muito mais amplo do que isso aí. E a situação é muito mais complexa. Eu acho que sem um estudo desse fenômeno do globalismo como um todo, nunca vamos entender o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo na Bolívia. Absolutamente nada, porque nós somos o terceiro mundo, nós somos a periferia, tá certo? E o Brasil, tradicionalmente, ele não é um sujeito da sua história, ele é um eco do que é decidido no exterior. Quer dizer, o Brasil é o rabo do cachorro, o rabo nunca vai abanar o cachorro, não tem a menor dúvida. Sempre foi assim. E o foco dessa dependência não é econômico, mas em hipótese alguma. Tá certo? O foco é puramente cultural e intelectual. Quer dizer, você tem uma pequena elite intelectual que está cada vez mais incapacitada para compreender o que está acontecendo. Então é muito fácil você enganar o povo, né? Então, por exemplo, esta tremenda penetração da China nos negócios do Brasil, a China está comprando tudo no Brasil, o pessoal não está acompanhando, tá certo? E, no máximo, veem isso só pelo aspecto econômico. Por quê? Porque a formação dos formadores de opinião brasileira é eminentemente econômica. Este predomínio do econômico começou, por incrível que pareça, no tempo dos militares. Porque os militares simplesmente suprimiram a política, não havia política. Eles decidiam tudo e o Congresso só existia para carimbar os decretos. Tá certo? Então os políticos foram se mediocrizando e a atividade política foi se tornando cada vez mais irrelevante. Então, não existindo política, Aristóteles já dizia que quando acaba a política vem a economia. Então, o noticiário econômico, quando eu entrei no jornalismo, o noticiário econômico era uma parte especializada do jornalismo, não era uma página de economia. De repente, a economia conquistou as manchetes dos jornais. E durante meses você só tinha, assim, até subiu o preço do arroz. Isso virou a manchete do Estadão, né? Então isso mostra, vamos dizer, um desvio do foco causado por uma situação anormal. Só que a situação anormal, quando ela dura muito tempo, ela se torna normal. Isso aí é uma constante na sociologia, né? Quer dizer, a capacidade humana de perceber a anormalidade é limitada, né? Então, isso quer dizer que quando a situação anormal se prolonga, a sensibilidade do povo para a normalidade diminui também. Você acaba se acostumando com tudo, tá certo? Então, mas isso por si é um outro tema que nós poderíamos estudar no outro dia. Por quê? Este limite da capacidade, limitação da capacidade humana de perceber a normalidade é um elemento fundamental em engenharia social.
Quer dizer, quando você quer impor uma nova situação que é anormal, é só você manter durante algum tempo e ela deixa de ser normal, você se acostuma com ela. Até o vocabulário tem que mudar, não é isso? Então,